A origem do mal vem do abuso das faculdades próprias do homem e são chamadas racionalidade e liberdade. Pela racionalidade é entendida a faculdade de compreender os veros e, por conseguinte, os falsos, e os bens e, por conseguinte, os males. E pela liberdade é entendida a faculdade de livremente os pensar, os querer e os fazer. Pelo que precede pode-se ver, e pelo que vai seguir poder-se haver melhor ainda, que estas duas faculdades estão em cada homem por criação, e assim de nascença, que elas vêm do Senhor, que não são retiradas, que por elas há a aparência de que o homem pensa, fala, quer e age como por si mesmo, que o Senhor habita nessas faculdades em cada homem, que o homem por esta conjunção vive eternamente, que por elas e não sem elas o homem pode ser reformado e regenerado, e que por elas o homem é distinguido das bestas. Que a origem do mal vem do abuso destas faculdades é o que vai ser mostrado nesta ordem. 1. O homem mau goza destas duas faculdades como o homem bom. 2. O homem mau abusa delas para confirmar os males e os falsos, e o homem bom as usa para confirmar os bens e os veros. 3. Os males e os falsos confirmados no homem permanecem e se tornam coisas de seu amor e, por consequência, de sua vida. 4. As coisas que se tornaram coisas do amor e da vida são transmitidas aos descendentes. 5. Todos os males, tanto os males transmitidos pelos pais como os males acrescentados, residem na mente natural. 1. O homem mau goza destas duas faculdades como o homem bom. Que a mente natural possa, quanto ao entendimento, ser elevada até a luz em que estão os anjos do terceiro céu, e ver os veros, reconhecê-los e em seguida falar deles, é o que foi mostrado no artigo precedente. É, portanto, evidente que, pois que a mente natural pode ser assim elevada, o homem mau goza, como o homem bom, desta faculdade que é chamada racionalidade. E pois que a mente natural pode ser elevada tão alto, segue-se que o mal pode também pensar os veros e falar deles. Mas que ele possa querê-los e fazê-los, ainda que não os queira e não os faça, é o que atestam a razão e a experiência. A razão. Quem é que não pode querer e fazer as coisas que pensa? Se não quer e não faz, é porque não ama querê-las e fazê-las. Que possa querer e fazer é a liberdade que é dada pelo Senhor a todo homem. Mas que não queira e não faça o bem quando o pode, isso vem do amor do mal que se opõe, ao qual, entretanto, ele pode resistir, e muitos resistem mesmo. A experiência. Isto no mundo espiritual foi por vezes confirmado. Ouvi espíritos maus que interiormente eram diabos e que no mundo haviam rejeitado os veros do céu e da igreja, tanto quanto a afeição de saber, na qual está todo homem desde a infância, era excitada neles pela glória que cerca cada amor, como um esplendor de fogo. Eles percebiam os arcanos da sabedoria angélica tão bem como os espíritos bons que interiormente eram anjos. E mesmo estes espíritos diabólicos diziam que, na verdade, podiam querer e fazer segundo os veros, mas que não queriam absolutamente. Quando se lhes dizia que sequer os veros
desde que se fuja dos males como pecados, respondiam que podiam isso também, mas que não queriam. Por isso, vi claramente que a faculdade, que é chamada liberdade, está nos maus como nos bons. Que cada um se consulte e descobrirá que assim é. Se o homem pode querer, é porque o Senhor, de quem vem esta faculdade, lhe dá continuamente esse poder. Pois, como foi dito acima, o Senhor habita em cada homem nestas duas faculdades, assim na faculdade ou na potência de poder querer. Quanto ao que concerne à faculdade de compreender, que é chamada racionalidade, ela não existe no homem antes que sua mente tenha chegado à sua idade. Antes desse tempo, é como uma semente em um fruto que não está maduro, a qual não pode se abrir na terra, nem crescer em haste. Esta faculdade não existe tampouco naqueles de que se falou acima, número 259. 2. O homem mau abusa destas faculdades para confirmar os males e os falsos, e o homem bom as usa para confirmar os bens e os veros. É pela faculdade intelectual, que é chamada racionalidade, e pela faculdade voluntária, que é chamada liberdade, que o homem tem o poder de confirmar tudo o que quer. Com efeito, o homem natural pode elevar seu entendimento para uma luz superior até onde deseja. Mas aquele que está nos males e, por conseguinte, nos falsos, não o eleva além da região mais alta de sua mente natural, e raramente para a região da mente espiritual. E isso porque está nos prazeres do amor de sua mente natural, e que, se o eleva acima desta mente, o prazer de seu amor perece. Se o eleva mais alto e vê os veros opostos aos prazeres de sua vida, ou aos princípios de sua própria inteligência, então ou falsifica esses veros, ou passa adiante e os abandona com desprezo, ou os retém em sua memória para que sirvam de meios ao amor de sua vida, ou ao fasto de sua própria inteligência. Que o homem natural possa confirmar tudo o que quer é o que se vê bem claramente por tantas heresias no mundo cristão. Heresias de que cada uma é confirmada por seus sectários. Quem não sabe que os males e os falsos de todo gênero podem ser confirmados? Pode-se confirmar e os maus o confirmam em si, que não há Deus, que a natureza é tudo e que ela se criou a si mesma, que a religião é unicamente um meio para manter os simples contidos, que a prudência humana faz tudo e que a divina providência não faz senão manter o universo na ordem em que foi criado, que os assassinatos, os adultérios, os roubos, as fraudes e as vinganças são permitidos segundo Maquiavel e seus partidários. O homem natural pode confirmar estas proposições e várias outras semelhantes, pode mesmo encher livros com confirmações, e quando estes falsos foram confirmados, eles se apresentam em sua luz fantástica e os veros em uma tal sombra que não podem ser vistos senão como fantasmas de noite. Em uma palavra, toma o que há de mais falso, estabelece-o em proposição e diz a um homem engenhoso: confirma isso, e ele o confirmará até a completa extinção da luz do vero. Mas põe de parte as confirmações, reentra em ti
e considera a mesma proposição segundo a tua racionalidade, e verás os seus falsos em toda a sua hediondez. Por isto, torna-se evidente que o homem pode abusar destas duas faculdades que lhe vêm do Senhor para confirmar os males e os falsos de todo gênero. É o que nenhuma besta pode fazer, porque não goza destas faculdades. É por isso que a besta, ao contrário do homem, nasce em toda a ordem de sua vida e em toda a ciência de seu amor natural. 3. Os males e os falsos confirmados no homem permanecem e se tornam coisas de seu amor e de sua vida. As confirmações do mal e do falso não são absolutamente, senão coisas que afastam o bem e o vero, e que os rejeitam se acrescem, pois o mal afasta e rejeita o bem, e o falso afasta e rejeita o vero. Daí também as confirmações do mal e do falso fecham o céu, pois todo o bem e todo o vero influi do Senhor pelo céu. E quando o céu foi fechado, o homem está no inferno, e aí está em sua sociedade, em que reinam um semelhante mal e um semelhante falso, de que depois não pode ser libertado. Foi-me permitido conversar com espíritos que haviam confirmado neles, há séculos, os falsos de sua religião, e vi que permaneciam nos mesmos falsos em que haviam estado no mundo. E isso porque todas as coisas que o homem confirma nele se tornam coisas de seu amor e de sua vida. Tornam-se coisas de seu amor porque se tornam coisas da vontade e do entendimento. E a vontade e o entendimento fazem a vida de cada um. E quando se tornam coisas da vida do homem, tornam-se coisas não somente de toda a sua mente, mas também de todo o seu corpo. Daí é evidente que o homem que se confirmou nos males e nos falsos é tal, desde a cabeça até aos pés. E quando todo inteiro ele é tal, não pode nenhuma inversão ou retorção ser levado ao estado oposto, nem por consequência ser retirado do inferno. Por estas explicações e as que precedem neste artigo, pode-se ver de onde vem a origem do mal. 4. As coisas que se tornaram coisas do amor e, por consequência, da vida, são transmitidas aos descendentes. Sabe-se que o homem nasce no mal e que tem isso de seus pais como herança, e alguns acreditam que não é de seus pais, mas de Adão por seus pais. Todavia, isso é um erro. Ele o tem de seu pai, de quem lhe vem a alma, e a alma é revestida do corpo na mãe. Com efeito, a semente que vem do pai é o primeiro receptáculo da vida, mas receptáculo tal qual estava no pai, pois está na forma do amor do pai, e o amor de cada um é semelhante a si mesmo nos muito grandes e nos muito pequenos, e há nele um esforço para a forma humana, para a qual vai mesmo sucessivamente. Segue-se que os amores que são chamados hereditários vêm dos pais, assim dos avós e dos antepassados, e foram sucessivamente transmitidos aos descendentes. É mesmo que ensina a experiência. Com efeito, há quanto às afeições, semelhança das nações com o seu primeiro pai, e ainda mais semelhança das famílias, e mais ainda semelhanças das casas. E mesmo tal semelhança que as gerações são distinguidas não somente pelos caracteres, ânime, mas também pelas faces. Mas no que segue, quando se tratar da correspondência da mente ou da vontade e do entendimento com o corpo e com os membros e os órgãos do corpo,
se dirá ainda mais sobre essa transmissão do amor do mal dos pais aos descendentes. O pouco que é referido aqui é unicamente para que se saiba que os males são derivados sucessivamente dos pais e que se acrescem pelas acumulações de um após outro, ao ponto que o homem de nascença não é senão mal, e que a malignidade do mal aumenta segundo o grau em que a mente espiritual está fechada, pois assim a mente natural é fechada também por cima, e que não há restabelecimento nos descendentes, senão quando, pelo Senhor, eles fogem dos males como pecados. Assim, e não de outra forma, é aberta a mente espiritual, e por ela a mente natural é reconduzida à forma correspondente. 5. Todos os males e, por conseguinte, todos os falsos, tanto os males transmitidos pelos pais, como os males acrescentados, residem na mente natural. Se os males e, por conseguinte, os falsos residem na mente natural, é porque esta mente é, na forma ou em imagem, o mundo, enquanto que a mente espiritual é, na forma ou em imagem, o céu, e porque o mal não pode ser alojado no céu. É por isso que a mente espiritual não é aberta desde o nascimento, mas o é somente em potência, a fim de que possa ser aberta. A mente natural tira também em parte a sua forma das substâncias do mundo natural, mas a mente espiritual tira somente das substâncias do mundo espiritual a sua forma, que é conservada em sua integridade pelo Senhor, a fim de que o homem possa se tornar homem, pois ele nasce animal e se torna homem. A mente natural, com tudo que lhe pertence, foi disposta em curvas, gire, da direita para a esquerda, e a mente espiritual em curvas da esquerda para a direita. Assim, estas mentes estão em sentido contrário uma em relação à outra, índice de que o mal reside na mente natural e que por si mesma age contra a mente espiritual. A circungiração da direita para a esquerda se dirige para baixo, assim para o inferno, mas a circungiração da esquerda para a direita se dirige para cima, assim para o céu. Que isso assim seja é o que vi claramente por esta experiência. Um mau espírito não pode fazer voltar seu corpo da esquerda para a direita, mas pode fazê-lo voltar da direita para a esquerda, enquanto que um bom espírito pode fazer voltar dificilmente seu corpo da direita para a esquerda, mas facilmente da esquerda para a direita. A circungiração segue o fluxo dos interiores que pertencem à mente.